E aí, quando você fala, rádio ainda é viável ter um rádio, ser, né, dona de uma rádio, né? Porque parece que está todo mundo migrando para a internet, a gente vê a televisão com os streams e tal. E esse desafio de estar na rádio, Elisângela, como que é isso? Bom, você começou muito bem aí, viu, Thiago? Já começa dizendo do desafio. Realmente, eu acho que hoje, né, no nosso país, você empreender já é um grande desafio. No Brasil não é fácil. Questões de impostos e por aí vai. Então, já começa o desafio aí, né? Ser empresário Mas eu costumo dizer que tudo que você vai fazer, primeira coisa que você tem que se perguntar é o porquê. O porquê você está fazendo aquilo. Propósito, né? Exatamente. Porque aí sim, quando os desafios chegar, né, quando o momento difícil aparecer, você está firme. Você não vai como a areia, né? Então, olha só, incrível você tocar nesse assunto, Thiago. E algumas igrejas, alguns grandes líderes, né, autoridades aí do mercado evangélico, me fazem essa pergunta. Nossa, Eli, como que você consegue, né, no século XXI, sustentar uma emissora como essa? A gente está ali na Avenida Paulista, 1 metro quadrado mais caro. Sim. Né, como se fosse a Quinta Avenida de Nova York aqui. Estou na Times Square. A gente está na Times Square. E aí me faz pensar que tudo começa onde você dispõe o seu coração. E as outras coisas, realmente, elas são acrescentadas. E o projeto Adore Mais, ele começa lá há 8 anos atrás, né? Lá que começa isso. E então, os nossos porquês ali, como família Adore Mais, eles são muito bem embasados. O porquê que a gente está fazendo e aonde que a gente quer chegar com isso. E aí, conversando com grandes lideranças, uma pergunta que eu faço é, pastor, ou fulano, aonde que o senhor quer chegar com essa mensagem? E aí, sempre a pergunta é muito parecida, né? Quanto mais longe, melhor. Sim. E aí é onde faz todo sentido o rádio, ainda no século XXI. É claro que é uma ferramenta, e quando você traz para negócios apenas, existem sim alguns desafios, e a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, né, sobre isso. Mas você consegue entender que o rádio, ele é um camaleão. De quantos anos a gente está falando? Né? O rádio venceu muitas etapas. Não seria agora que ele não venceria. Então, o grande desafio é você se adaptar. Né? Então, hoje, a gente tem ali não só o FM, mas a gente está com o digital também, transmissões ao vivo. Então, perdeu um pouco também do encanto, que antes o rádio era só ouvido, né? E aí, só o áudio, aí você trabalhava a imaginação da pessoa. Eu sou da época que as pessoas vinham fazer rádio de bermuda e de chinela havaiana. Ninguém via, né? Então, e aí a imaginação ficava por conta do ouvinte. Sim. Mas hoje em dia já não é mais assim. E aí, Thiago, quando você vem para o negócio rádio, né? Para o negócio rádio, você precisa avaliar algumas coisas, né? Onde está a sua força com aquele veículo? Segundo as pesquisas, né, do Ibope, 20% apenas das pessoas que estão na internet está no rádio. Ao contrário, quem está no rádio está na internet. Esse é o número. Quem está no rádio está na internet. Por quê? Ele sempre pergunta, mas por que isso? Sim, o nosso país, ele ainda não tem uma velocidade na internet como tem em outros países. Então, assim, a gente vive a realidade aqui de São Paulo. Mas, se você vai para fora de São Paulo, você não vai ver pessoas com 5G. Com 4G, ou com uma mensalidade ali na internet, não vai ver. Então, o rádio ainda ele é muito explorado, né? E outra coisa que a gente tem que parar para pensar, que a internet, sim, ela potencializa, mas ela potencializa um certo nicho, né? Um certo nicho. Então, por exemplo, a nossa linguagem hoje como Adore Mais.
Nós falamos para o público cristão, para o público evangélico, né? Maduros. E o rádio é 35 mais. Então, a gente tem, sim, um alcance muito grande, né? E aí, aquelas pessoas que são muito conhecidas no digital, no rádio ela não é. Nós tivemos ali no programa Adore Mais grandes nomes, Isadora Pompeu, Tiago Brunet, Roberto Navarro, Aline Barros, Cristina Mel, Tom Carf, Leandro Borges, e aí vai, né, que são mais de 100 convidados já. E aí, esses que são mais em destaque, né, na internet, eu faço a seguinte pergunta. Vamos fazer uma pesquisa aqui na Avenida Paulista para ver quem conhece o seu trabalho? E poucas pessoas conhecem. Sério? Porque a internet também se torna uma bolha. Porque você Verdade. fala para um nicho de pessoas. Então, quando você consegue usar o que você pode para levar mais longe a sua mensagem, você consegue atingir vários públicos. Então, o público da internet é um, e as pesquisas dizem que o público do rádio é outro e o público da televisão também. Tudo vai do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Qual é o resultado que você gostaria? Tem alguns clientes que chegam, né, lá querendo fazer alguns negócios com a rádio. E aí eu pergunto, qual que é o objetivo do senhor com isso? E aí vem uma consultoria de negócios, porque é o que eu faço a vida inteira. Então, olha, o senhor, na minha emissora, se o senhor quer trabalhar local, apenas um bairro de São Paulo, não é a Adore Mais FM. Porque a Adore Mais FM, ela vai falar para 23 milhões de habitantes. Então, a gente fala para quase 170 cidades. O senhor não vai ter o resultado que o senhor gostaria. Então, não é aqui. O senhor tem que ir para uma emissora menor. Né? E aí, a gente consegue direcionar e fazer com que o nosso veículo, a nossa ferramenta, ela seja eficaz. Então, sempre é o porquê. O porquê. E aí, a gente vê algumas grandes emissoras, né, do secular aí, né, Tiago? Já migrando muito. Hoje, o rádio sendo mais um apoio. Porque o foco não são os 35 mais. É um pessoal mais jovem. É um pessoal mais descolado. A própria Jovem Pan, né? A própria Jovem Pan.